paz do Senhor, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Eu vou pedir para o sonoplasta colocar aquele fundo abençoado que deixa a gente inspirado. Tem, né? Sempre tem. Deixa eu contar para vocês que eu li um livro muito interessante. Eu li um livro que falava da história de uma família. Sabe aquele programa Casos de Família? Era família naquele pé. Povo difícil. Era uma família cheia de problemas. Era uma família que tinha os mais diversos sentimentos. Tinha amor no meio dessa família, no livro que eu li? Tinha. Mas também tinha inveja. Eu li um livro que falava de uma família que tinha ciúmes. Eu li um livro que falava de uma família que tinha também zelo. Mas eu li um livro que falava de uma família que tinha muitos e muitos problemas. E o livro era tão interessante que as personagens não eram lineares. Sabe uma personagem que começa de um jeito e termina do mesmo jeito? Não, não era assim. As personagens começavam de um jeito, mas no decorrer da história, os conflitos tornavam as personagens diferentes. Elas começavam muitas das vezes imaturas, mas com o passar da trama, do enredo, elas passavam a ser outras pessoas. Eu li um livro em que a ação dos homens parecia ruim, mas no final eu entendi que a trama toda não era escrita por homens, mas foi escrita pela mão de Deus. Eu li um livro e você vai ler ele comigo nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 16. E nós vamos entender o que é que essa família tão cheia de problemas tem a ver conosco nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 16 a seguir. E eu fiquei interessada no enredo, e é uma história tão conhecida, mas parece que hoje ela se tornou nova para mim. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 16 até o 21. Vamos à leitura. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da tua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falavam. E José? Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. Não é a primeira vez que os irmãos vão se prostrar. Não é a primeira vez que os irmãos de José vão se prostrar. E prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Oh, aleluia! Todo mal que tentaram contra você, olha Deus virando em bênção, olha Deus transformando em bênção. Todo mal que planejaram, que maquinaram, que preveram, que tentaram contra você, que previram contra você, olha Deus transformando em bênção. Transformou em bem para fazer como se vê neste dia. Hoje José estava entendendo o que é que Deus fez. Hoje você vai entender o que é que Deus fez para conservar em vida a um povo grande. Sabe o que José está dizendo? Deus fez o que fez porque tinha um projeto com o povo. Deus permitiu o que permitiu porque tinha um propósito com o povo. E qual era o propósito? Conservar com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei. Você entendeu? Eu vos sustentarei, a vós
e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Coloque a sua mão no seu coração nessa noite. Peça para o Senhor continuar fluindo o rio dele aqui, porque ele já começou desde o instante que os músicos oraram para começar esse culto. Desde o instante em que o grupo de louvor estava aqui se preparando para adorar a Deus, Deus já estava fluindo um rio. E o rio do Senhor traz resposta de Deus. E o rio do Senhor traz tranquilidade. O rio do Senhor traz clareza. E é isso que o Senhor vai fazer através da sua palavra. Então feche seus olhos e peça para Ele continuar falando com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso, nós somos a tua igreja, Senhor. E nós estamos aqui porque acreditamos no teu fluir. Há uma resposta de Deus, há um direcionamento de Deus, há um trabalhar de Deus que vai superar as nossas expectativas, Senhor. Há um trabalhar de Deus que vai mudar, Senhor, a nossa vida, que vai mudar a nossa semana, Senhor, que vai mudar a nossa perspectiva de tudo de ruim que aconteceu conosco até o dia de hoje, Senhor. Ah, Deus querido, um propósito maior do que nós mesmos, Senhor, e nós vamos conhecê-lo nessa noite através do poder da tua palavra. Então fale com os teus filhos e filhas, Senhor, fale conosco, Senhor. Eis-nos aqui de coração aberto e ouvidos atentos, Senhor, ao teu falar, Senhor. Então derrama, meu Deus, das tuas palavras que são vida poderosa, Senhor, para nós. Amém. Há um material muito rico aqui. E eu li muita coisa. E eu disse, Espírito Santo, seleciona, faz o recorte, porque eu queria falar de tudo. Vamos começar com o passado dessa família. Deus chama Abraão, o seu amigo. Abraão é reconhecido, notado na Bíblia como amigo de Deus. A gente não sabia direito o que era culto até Deus estabelecer uma aliança com Abraão. E aí Deus faz uma promessa para Abraão e diz que vai abençoar todas as famílias da terra por causa de Abraão. E aí Deus diz assim, ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão vai lá e tem um filho que não era o projeto de Deus, Ismael. Mas Sara, bem velhinha, com 90 anos, vai dar à luz a Isaac. E de um menino, Isaac cresce, Isaac se casa com Rebeca, e Rebeca é estéril como a sogra era antes. Mas a Bíblia vai dizer que o marido orou insistentemente para que ela gerasse. E a oração do marido fez a Rebeca gerar. E ela gerou 2. Ela gerou Esaú e Jacó. Enquanto ela estava grávida, não tinha ultrassonografia. E ela sentiu uma disputa no seu ventre. E a palavra do Senhor veio até Rebeca e disse assim para ela, tem 2 nações no teu ventre. E o maior servirá ao menor. Havia uma promessa sobre a vida de Jacó antes mesmo que ele nascesse. Ele seria a continuidade do que Deus falou a Abraão. Mas aí a Rebeca resolveu dar um jeito, sabe, para ajudar Deus. E colocou os pés pelas mãos, criou uma situação familiar insustentável, a ponto de Jacó ter que ir embora depois de mentir para o pai. E Jacó vai embora. E um dia, caminhando sozinho, as horas passam e ele chega até um lugar que ele vai batizar de Betel. Naquele dia, fugitivo de casa, mentiroso, Jacó tem um encontro com Deus. Que bom que Deus não escolheu perfeitos. Que bom que Deus trabalha em nós tão imperfeitos. Que bom! Ele vai ter um sonho e ele vê anjos subindo e descendo através de uma escada que tocava a terra e tocava o céu. E aí Deus vai falar com Jacó e diz assim, Jacó, eu estou contigo. Jacó, eu te guardarei. Jacó, você vai andar bastante, mas você vai voltar aqui neste lugar. E a tua semente, olha o Deus do futuro. O homem estava sozinho e Deus estava dizendo que ele ia casar, ia ter filhos. Ei, o Deus do futuro já sabe qual é a tua história. O Deus do futuro já conhece a tua história. Hoje você olha e não vê nada, mas o Deus do futuro já escreveu a tua história. E a profecia para Jacó foi de família, um homem sozinho. Sabe quantas vezes Deus multiplicou Jacó enquanto ele ainda estava vivo? 70 vezes. Como você diz isso, Renata? Depois você vai entender. Deus fala com Jacó e agora ele sai com uma promessa, conheceu a Deus.
levantou um altar em Betel, chamou Betel, a casa do Senhor. E aí ele vai viver todas as suas aventuras e peripécias, seus acertos e seus erros. Porque Deus estava com Jacó, mas Jacó também fazia escolhas. E eu acho interessante que Deus não disse para Jacó assim: Jacó, vai ser tudo fácil. Deus não disse isso. Deus disse: Jacó, eu estou contigo. Sabe o que Deus está te dizendo? Não tem sido fácil, mas eu estou contigo. Sabe o que é que Jesus garantiu? Não garantiu uma vida serena e tranquila. Jesus garantiu companhia. Estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco. Renata, e o que Ele fez para estar comigo e com você? Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito da verdade, Ele deixou o Espírito Santo. E aí Jacó vai em todas as suas histórias. Ele vai se apaixonar por Raquel, vai casar enganado com Leia. Uma história épica que virou motivo de novelas, de tantas coisas, baseado na palavra do Senhor, porque a história é muito boa. E Jacó vai se casar com uma, depois casa com a outra. Elas vão dando as suas concubinas para que ele se deite e tenha filhos. Isso daí é uma questão deles, uma escolha errada que eles vão fazendo. E chega um momento em que a esposa mais amada de Jacó, Raquel, não tem filhos. E ela chega para Jacó e diz: você me dá filhos ou eu vou morrer. Como se o homem pudesse fazer aquilo que só Deus pode fazer. Sabe o que Jesus está te dizendo e me dizendo? Tem coisa que é só Ele que faz. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu Raquel e atendeu a sua oração. Ei, você está orando e está dizendo: Senhor, parece que o Senhor não está me escutando. E sabe o que Jesus está te dizendo? Eu estou te ouvindo sim, e vou atender a tua oração. O Senhor abriu a madre e Raquel vai gerar o primeiro filho, José. E sabe o que significa José? José vem do hebraico. E eu até anotei para não esquecer. José, quando o Senhor aumenta a casa, quando o Senhor abençoa, de maneira que uma bênção puxe a outra. Ela queria dizer o seguinte: eu tive um, Senhor, mas que esse um puxe mais um, que esse um traga para mim mais um. Quando o Senhor te der uma bênção, essa bênção será como José, vai atrair outra para a sua vida, vai trazer outra para perto de você. E Raquel vai gerar José, e José vai nascer, e ela fica feliz, e o pai ama José. E eles vão continuar sua caminhada. Jacó vai voltar para Betel, Deus vai falar com ele de novo, ele vai levantar um altar e ele continua sua jornada. E aí Raquel está grávida de novo, e ela vai gerar um filho. E no momento do parto, ela está prestes a morrer. E ela dá um nome ao menino, Benoni. Significa filho da minha dor. Ela gera, na hora do parto, o menino nasce, ela vê, dá o nome de Benoni e morre. Quando Jacó olhou para o menino e viu um menino tão bonito, ele mudou o nome do menino. Ele disse: não, você não serve para ser filho da dor. Você vai ser o filho da minha mão direita. Ei, Deus está mudando a trajetória da sua vida. Ele está te dando um novo nome. Ele está te dando uma nova história. O pai olhou do céu e disse: não, esse não nasceu para dor. Esse nasceu para ser a mão direita, a mão forte, a mão que levanta, a mão que segura, a mão que sustenta. Deus está mudando a sua história. Não é Benoni, é Benjamim. Oh, aleluia. O pai olhou e disse: não, eu não quero este nome. Eu não vou me lembrar da dor, eu vou me lembrar que ela gerou, e que esse menino vai crescer e ele vai ser uma bênção. E deixa eu te contar um privilégio que Deus deixou para a tribo de Benjamim. Israel nunca tinha tido rei. O primeiro rei é da tribo de Benjamim. Tem privilégios que os filhos das dores não vão sentir, mas que os filhos da mão direita vão receber de Deus. Se ele tivesse aquele nome, porque para o judeu o nome era importante.
importantíssimo. Ele tinha um significado relacionado à sua trajetória. Jacó, enganador, Deus vai lá e muda o nome de Jacó para Israel, porque Israel é Deus fazendo, é Deus trabalhando. Deus está te dizendo: eu estou mudando você, eu estou mudando a sua identidade, eu estou mudando o seu caráter, eu estou mudando a sua história. E aí nasce Benjamim. José está com 17 anos, Benjamim nasceu. Eles estão agora trabalhando e vivendo a vida deles. Canaã, a terra não é deles ainda. Havia uma promessa sobre aquela terra, mas eles estão vivendo ali. A Bíblia vai dizer que Jacó ama José. E porque ama José, dá para ele um presente. Uma túnica de muitas cores. Se a gente olha para os dias de hoje, é muito fácil encontrar uma roupa colorida. Mas imagine naquela época, a roupa era uma questão de identidade. Quando a gente olha, por exemplo, para o profeta Elias, ele vestia uma roupa de um jeito. A gente olha para João, o João que pregava antes da vinda de Jesus, o que preparou o caminho do Salvador, primo, parente lá de Jesus, ele vestia uma roupa de pele também, que era toda diferente, com cinto. Então a roupa era uma questão de identidade. Quando o pai faz uma túnica toda bonita para José, toda colorida, trabalhosa, ele está dizendo: eu investi todo o meu amor em cobrir você. O Senhor tem te revestido de cuidado. Nós ouvimos isso aqui nessa noite. O Senhor tem te revestido de cuidado, mas está acontecendo tanta coisa ruim, Renata. Você vai entender por quê. Calma, respira fundo. Afinal, nós temos ar para isso. E aí, Renata, aí Jacó está com o filho preferido. Alguns vão dizer que ele não podia ter feito isso. Psicólogos vão alegar que ele fez uma outra família. Eu não quero entrar nesse mérito. Não é essa a visão que nós vamos ter nessa noite. E aí, José, vinha e falava para o pai tudo que os irmãos faziam de errado. É mais novo, é queridinho e ainda aponta os erros dos outros. Porque José é imaturo, irmãos. Porque ele só tem 17 anos. Porque ele precisa ser forjado como eu e você precisamos ser forjados. Então José chega no pai e acusa os irmãos do que os irmãos realmente estão fazendo, porque ele é imaturo. Mas José não vai ser imaturo para sempre. José vai virar adulto, vai crescer e não vai ser menino na fé. José vai ser homem na fé. Deus está te dizendo que esse processo que você está passando é para você amadurecer. Você amadurece. E aí José conta para o pai tudo que está acontecendo. Os irmãos já estão agarrando o ódio dele. E aí, para piorar, José tem um sonho e conta para os irmãos. Ele devia contar o sonho, ele não devia contar o sonho, eu não sei. Eu sei que ele contou. E ele diz assim, ó, tinha um molho, o meu molho estava lá, o molho de vocês estava encurvado em volta do meu. Ah, José, então nós vamos tudo te servir, você vai governar sobre a gente. José não falou nada. Quem deu a interpretação foram os irmãos. Os irmãos entenderam o sonho de José. Sabe por quê? Porque os irmãos sabiam que tinha alguma coisa diferente naquele menino. Alguma coisa nele era diferente. A ponto do pai amá-lo, alguma coisa tinha naquele menino. E aí eles reconhecem, eles falam, então nós vamos te servir, é isso? Se não bastasse esse sonho, José tem um segundo sonho. E depois eu vou entender por que ele teve dois. O próprio José vai explicar que quando o faraó sonhou 2 vezes, era Deus confirmando. Ei, eu não sei o que Deus te falou, mas se Ele te falou 1, 2 vezes, acredita, Ele está confirmando. E aí, Renata? E aí ele conta o segundo sonho, sol e lua, e todo mundo se curvava diante dele. O pai olha e diz assim, ô José, quer dizer que até eu vou me encurvar diante de você? O pai trouxe a revelação. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que Jacó guardou essas palavras no coração. Sabe por que Jacó guardou o sonho de José? Sabe por que Jacó, mesmo falando para o filho, até eu vou servir a você, até eu serei governado por você? Porque ele sabe que quem sonha o sonho de Deus, Deus cumpre. Ele tinha sonhado lá atrás, lembra que eu te contei?
Então ele sabe que quem sonha o propósito de Deus, Deus realiza. Ele sabe que quem se coloca na posição de servo e recebe de Deus tudo que Deus tem para dar, inclusive o propósito de vida, ele será recompensado por Deus. Ele guardou no coração: ei, meu filho sonhou, um dia eu sonhei, deu certo. Ei, meu filho sonhou, meu filho sonhou. Os dias vão se passando, você conhece essa história. O que vai acontecer? Os irmãos estão lá pastoreando o rebanho. E aí Jacó fala assim: ô José, vai lá dar uma olhada nos teus irmãos para mim. Esses irmãos também não devia ser fácil, né? Pro pai mandar o outro olhar, né? Vamos convir aqui que os pais sabem a lenha que lenha, né, irmãos? Vocês têm filho, não sabemos a lenha que a gente lenha, né? E a Bíblia vai dizer que José vai atrás dos irmãos num lugar. Mas os irmãos não estão naquele lugar. Ele vai em Siquém, os irmãos não estão em Siquém. Os irmãos foram para Dotã. E sabe o que acontecia em Dotã? Dotã era rota, era caminho de mercadores. Dotã era o lugar onde passava o pessoal que comprava escravos, que comprava especiarias e ia vender lá no Egito. Dotã era o lugar em que pessoas trafegavam para chegar no Egito. Por que os irmãos de José não estão em Siquém? Porque é que os irmãos de José foram parar em Dotã? Porque Deus tinha um propósito no lugar onde eles estavam. Porque é que você veio parar nessa igreja? Porque Deus tem um propósito neste lugar. Tanta igreja para ir e você diz: o que eu estou fazendo aqui? Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E aí, Renato, e aí que daí José não encontrou os irmãos em Siquém. E ele estava para ir embora, meio perdido, meio confuso. Mas aparece um homem. E o homem diz assim: ó, você está fazendo o que? Está perdido? Ah, estou procurando meus irmãos. Eles estão em Dotã. E se aquele homem não tivesse aparecido? José tinha ido embora para casa, não tinha passado por escravo, não teria sido vendido, não teria ido para o Egito, não teria virado governador e não teria cumprido o propósito da vida dele. Aquele homem apareceu ali porque Deus colocou aquele homem ali, porque José tinha que ir para o Egito. Sabe o que Deus está te dizendo? Que existem situações que você não queria viver, mas você está vivendo, e você está vivendo porque elas vão te empurrar para o lugar onde Deus tem para você. Eu não queria, Renata, passar por isso. Ei, ele também não queria encontrar o rapaz lá, ele queria encontrar os irmãos em Siquém. Mas o rapaz avisa que estão em Dotã e ele vai para Dotã, como que empurrado pelas circunstâncias. E aí ele chega em Dotã. Quando ele está chegando, os irmãos estão falando: aí, lá vem o sonhador mor. Não suporto, mas ele e o outro eu também não. Ah, eu não dou conta, vou matar ele. Aí Rubem diz: não vamos matar não, vamos botar ele na cova. Porque a ideia de Rubem era: bota ele na cova, eu tiro ele da cova, depois a gente vai para casa, acabou, né? Passa a ira desses dois, nós vamos para casa. E aí vem chegando José. Eles colocam José na cova, mas na cova não tinha água. O que era cova? Era um buraco. E ele era cavado para quê? Para armazenar água. Mas não tinha água. O buraco estava vazio. E o que é isso, Renata? Parece detalhes, mas vai imaginando a cena aí. O buraco está vazio e eles vão colocar José lá dentro. E aí eu olho para a cova que deveria ter água, porque foi feita para ter água e não tem água. Mas vai ter um José lá dentro. Parece um problema estar na cova, mas não é. A cova também é lugar de livramento. A cova também é Deus guardando da vista dos outros, até chegar a hora de Deus te empurrar para o lugar da vitória. Senhor, eu estou na escuridão, porque cova é escura. Senhor, eu estou no profundo e eu não estou entendendo. Calma, Deus vai te levar para o lugar certo, espera. Não tinha água, bota José lá dentro. Vai que José não soubesse nadar. Deus já guardou lá. Tira, não vai chover não, José está chegando para cá, deixa lá. E aí eles colocam José na cova. Aí um deles tem a ideia: não, vou matar ele. Rubem não está na cena, eles estão comendo. Na hora que eles estão comendo, José está na cova, está descendo os mercadores. E se aqueles mercadores não tivessem passado por ali naquele dia? E se os mercadores não estivessem com agenda para cumprir lá no Egito? José não ia para o Egito, não ia virar governador e não ia abençoar o povo de Deus.
Até o que está acontecendo de ruim na vida de José está empurrando ele para o lugar que Deus quer ele. Ei, está acontecendo uma coisa muito ruim, não se preocupe, Deus está te empurrando, está te levando, nem que você não queira, Ele te empurra e você chega lá. Você chega. Os mercadores chegaram, levaram, os irmãos resolveram vender 20 moedas de prata. Leva esse menino, leva esse menino. E sabe o que eu achei interessante? A túnica fica. Eles tiraram de José a marca do amor do pai. A ideia era essa: arranca dele a cobertura, arranca dele a cobertura. Deixa ele pensar que o pai não o ama mais. Deixa ele pensar que o pai está abandonando ele, ele está perdido sozinho em terra estrangeira. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer dizer para nós que o Senhor não se importa conosco, que o Senhor está nos deixando passar pelo que estamos passando, justamente porque não se importa. E sabe o que Deus está te dizendo? Não, até o que está acontecendo de ruim vai servir para te abençoar. E aí ele chega lá, vai parar na casa de Potifar. E se aquele dia Potifar não precisasse de um escravo? Mas aquele dia teve que precisar de um escravo para comprar José. E aí ele compra José. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com José. Desse jeito. Renata, mas não está aparecendo não. É irmão que trai, invejoso. É cova sem água e ele lá dentro do buraco. É o mercador que passa para levar ele para outra nação. Eita, mas o que está acontecendo? É Deus empurrando José. E a mão do Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. E é tão interessante que o fato da mão de Deus estar com José é notório ao Potifar. A Bíblia vai dizer que Potifar viu que Deus estava com ele. A Renata está escravo, está em terra estrangeira, vendido pelo irmão, e Deus está com ele, Deus está com ele. Porque Deus está forjando o caráter de José. E aí que agora ele vai trabalhar lá, mas tem uma mulher. E você sabe que ele não cede à tentação e ele vai ser preso. Mas parece que nada dá certo na vida desse moço. Que herói é esse de uma história que só vai piorando, só vai piorando. E Deus mandou eu dizer pra gente aqui nessa noite. Você falou pra Deus nessa noite em oração: Senhor, só piora Deus, só piora Deus, só piora. Mas Deus está te dizendo nessa noite: até o que piorou e ficou muito ruim, Ele vira, Ele muda e vai ficar muito bom. Ele vai parar numa prisão onde estão os criminosos que eram servos do rei. Tanta prisão para ele parar, ele foi parar na prisão em que vão lá quem desobedece, descumpre as ordens do faraó, do rei. E tem dois moços lá, um padeiro e um copeiro. Mas justo lá onde estava José, olha Deus tramando as linhas da história da vida de José. Sabe o que Jesus falou para Pedro um dia? O que eu faço agora, você só entende depois. O que Deus está fazendo agora na sua vida, você vai entender depois. Mas vai entender. Quantos creem nisso? Diga amém. Todo mundo passa por um processo desse, irmãos. Se você não passou, vai chegar. Não fica aflito não que chega. O que eu faço agora, você só entende depois. Porque José está no processo ainda, e o processo nos cega, porque a gente está vivendo a dor do processo. É o oleiro moldando o vaso, sabe? É o oleiro apertando, amassando, subindo, girando a roda lá, e a gente está ali, ó, aqui, ó, na mão do oleiro. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os dois têm um sonho, ele revela o sonho dos dois, os dois vão voltar para o palácio, o padeiro vai morrer, o copeiro vai viver, e José falou assim: não esquece de mim não, lembra de mim quando você chegar lá perto do faraó, lembra de José. 2 anos se passou e o moço esqueceu do José, porque quando Deus quer, Ele dá até amnésia em quem deveria nos ajudar. Tem gente aqui dizendo assim: Deus, mas eu esperava tanto que o fulano lembrasse de mim. Não vai lembrar enquanto Deus não quiser. Não vai lembrar enquanto não chegar o tempo de Deus te abençoar. Não vai lembrar, porque é Deus quem fechou a mente. Fechou a mente, Ele não lembrou. 2 anos se passa, Faraó vai ter um sonho. Ele sonha com as espigas, com as vacas. Você já sabe dessa história. Ninguém pode revelar o sonho. Aí
o copeiro tem um insight. Poxa, eu conheço alguém que revela sonho. Vamos lá chamar ele? Vamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um elemento, aliás, 2 elementos que se repetem nessa história. A veste que arrancaram de José e levaram para o pai. Quando eles levaram para o pai, eles levaram com o sangue de um animal. E não foram os irmãos que levaram. Eles fizeram chegar na... Olha a mentira. Deus tem um negócio nessa palavra. Quando eles venderam o irmão, o José, eles pegaram a túnica, pegaram o sangue de um animal e contaram uma história mentirosa, dizendo assim, ó, teu filho José foi abocanhado, morreu por uma besta fera aí no campo enquanto ia buscar os irmãos. A túnica chega na casa do pai e depois os filhos chegam contando a mesma história. E aí sabe o que acontece? O pai de José não vai atrás dele, porque o pai acha que ele... E eu fiquei pensando, mas era uma mentira. Os irmãos podiam ter se arrependido e podiam ter contado para o pai o que aconteceu, mas eles não contam. 17 anos tinha o menino, vai passar 13 anos e eles não contam a verdade. E eu fiquei dizendo, Senhor, o que é que o Senhor tem acerca disso para a tua igreja? E Deus disse assim, ó, tem gente usando de mentira contra crente, mas o Senhor vai trazer à tona toda a verdade. O Senhor vai trazer à tona toda a verdade. Por que que eles não contaram? Porque se eles tivessem contado para o pai Jacó que o menino estava vivo no Egito, o pai tinha saído de casa e tinha ido buscar Jacó no Egito. José no Egito, desculpa irmãos, é que Jacó e José, né, também, esse nome de dupla sertaneja cristã. Eles não vão esquecer essa história nunca mais depois disso, né? Nem eu, irmãos. Jacó ia buscar o menino correndo no Egito. Ia descer lá com carros, bois, todos os filhos. Ia fazer, tá aqui esse meu filho. Quem não é escravo nada é meu. Mas ele não fica sabendo. E até o fato dele não saber é a mão de Deus. José tinha que ir para o Egito do jeito que foi. Para Deus tratar José do jeito que tratou. Para José chegar aqui, ó, no capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, e ter o coração que ele teve. A Bíblia vai dizer que aí o faraó manda chamar. E eu te falei da veste, né? Da veste. A veste foi o que a moça lá usou contra José. Arrancou, ele deixa a veste, sai correndo, deixa a veste e ela usa como prova. Tudo que o inimigo quer é tirar a nossa cobertura o tempo todo. Mas ele não sabe, aliás, ele sabe, né? Como diz Paulo, nós estamos revestidos de Cristo. Quem te veste não é a melhor roupa, nem essa de pelo de cachorro que eu tô hoje. Quem te veste é o Cordeiro, é o Santo de Israel. Estamos revestidos de Cristo. Arranca o que quiser de nós, a gente ainda tem Cristo. E aí o faraó fala, traz esse moço aqui, que se ele é bom nós vamos ver agora. Traz ele aqui. E o que que José vai fazer? Vai trocar de roupa, porque chegou a hora dele ser honrado. Ele vai se vestir, vai se barbear e vai encontrar com o faraó. Ninguém revelou o sonho. Os homens mais sábios do Egito não puderam revelar o sonho de faraó. Mas vem chegando um presidiário, um ex-escravo, um ex-filho. Vem chegando aí um moço que Deus escolheu para que os outros se rendessem a ele. Mas vem chegando aí alguém que foi transformado, alguém que foi moldado, alguém que foi trabalhado pela mão de Deus e pelas circunstâncias que Deus criou. Por que você não recebeu ainda? Porque Deus está te moldando com as circunstâncias que está colocando na sua vida. É por isso que você não recebeu ainda. Deus está dando uns ajustes na lataria para caber direitinho o propósito dele. E aí, vem chegando. Aí Faraó fala assim, ó, eu tive um sonho, vê se você pode revelar. Ele diz assim, eu não revelo nada. Quem revela sonho é Deus. Eu não revelo nada. Aliás, eu sonhei uns aí, ó, vou te contar, eu tô esperando. Eu não disse isso não, essa foi meu carro que eu coloquei no mestrado. Eu não revelo nada, quem revela é Deus. E aí ele vai contar, ó, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de fome. Tem que guardar tudo. Olha que lindo, Deus deu o sonho para Faraó, a revelação para José e a estrutura e a resolução do problema Deus deu para José.
Ó, o Senhor vai ter que preparar um povo aí para governar, para arrecadar fundos, para estocar mantimentos. Um homem é bom em logística, um homem é bom em estoque de mercado, que eu nem sei quem faz isso, gente. Daniel e Rogério trabalham em mercado, sei lá, estoquista, estrategista. Era um menino de 17 anos, agora não tem mais 17. Sabe quantos anos ele tem agora? 30. 13 anos José esperou Deus fazer, mas que Deus fez. E você está reclamando de uns dias, né? Eu sei, eu também reclamo. 13 anos e agora ele vai subir ao poder. Não é mais o menino que contou o sonho cheio de vanglória. É o homem moldado pelas circunstâncias que Deus fez acontecer. E aí ele vai subir ao poder. E quando ele sobe ao poder, os anos vão se passando. 7 anos de fartura. E tá lá José estocando coisa no Egito para vender pro povo, para enriquecer Faraó. E a política da época. Pensa no estadista bom. Ele era tão bom que ele foi colocado só abaixo de Faraó. E o pastor Gilmar Fiuza fala algo interessante. Não existia o cargo de governador. Deus criou o cargo só para colocar José. Deus faz coisa que não tem, só para te abençoar, só para cumprir o propósito dele na sua vida. Deus tira da onde não tem e diz, vai ter, porque fulano precisa, porque eu tenho um propósito na vida de ciclano. Deus está fazendo coisas novas, só para que o propósito dele se cumpra em mim e em você. Tinha. E aí ele vai agora governar. 7 anos de fartura, tá tudo bem. Chegam uns 2 anos de miséria, de fome. Agora José, que assumiu o governo com 30 anos, já está com 39. 7 de fartura, 2 de miséria. Até então, José não se liga que Deus cumpriu, porque os irmãos não se dobraram a ele. Até então, José não caiu a ficha de que Deus está fazendo o que diz. Talvez José está esperando, meu Deus, qual é o próximo golpe? Qual que vai ser? Toda hora que a coisa está calma aqui, tem um, né? Mas ele está vivendo o propósito de Deus. Mas a promessa ainda não cumpriu por inteiro. Está faltando detalhe. 9 anos depois dele assumir o poder, vem chegando uns povos lá que ele conhece. Eu já perdi a conta. Foi 13 mais 9. Quanto dá, gente? Vocês contam aí. E alguém sopra aqui, né? Pra eu ouvir. Tudo isso se passou de tempo já. 13 mais 10 seria 23, 22. 22 anos. Eu devia ter feito essa conta em casa, né? Vou passar vergonha. É que eu tô emocionada, irmãos. Ó, 22 anos do menino que deixou a casa. 22 anos e Deus cumpriu a promessa quando ele tinha 30 e agora já faz 9 que ele está governando e vamos lá. Vem chegando um povo que ele conhece. Quando esse povo vem chegando e se prostra diante do governador do Egito, cai a ficha de José. Deus fez. Está chegando um tempo em que vai cair a sua ficha e você vai dizer, epa, Deus fez. É porque a gente ora tanto, chora tanto, sua tanto, corre tanto atrás, que quando Deus faz é tão sutil, e às vezes a gente fica assim, epa, peraí, aí você se localiza e percebe, ei, Deus fez. Vai chegar um tempo, quantos creem nisso? Levanta a sua mão, em que você vai dizer, Deus fez, Deus fez, Deus fez. E aí cai a ficha dele, ele diz, Deus fez, os meus irmãos estão aqui. Há uma coisa muito interessante, José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. Por que será que ele olha para os irmãos e os irmãos não veem nele José? Será que é a maquiagem da época, os costumes dos egípcios que pintavam seus olhos, que inauguraram talvez a maquiagem? Obrigado, egípcios. Os primórdios da Mary Kay. Será que foi a maquiagem que impediu eles de ver quem era José? Será que foi o status de José? José agora é governador. Será que é o ambiente? Será que eles se esqueceram da figura do irmão? Não. O que faz José conhecer os irmãos e os irmãos não conhecerem é que os irmãos estavam iguais. Os irmãos não se arrependeram. Os irmãos não mudaram de postura. Os irmãos eram os mesmos, mas José não era.
O tempo mudou José, as circunstâncias mudaram José. Ele não era mais um menino orgulhoso, ele não era mais um filhinho do papai. Ele era alguém que sofreu, que padeceu, que aprendeu, mas que andou com Deus. É por isso que José os conhece. Eles não conhecem José, ele está mudado, ele está amadurecido, ele está diferente. A sua postura, a sua fala é diferente. O processo que ele viveu mexeu com José. E aí José vai conversar com eles, vai falar: qual é a história de vocês? Ah, a gente tem uns irmãos aí, um morreu. Ah, um morreu. Ah, um morreu, né, então. E aí o pai de vocês? Nossa, nosso pai tá bem, a gente tem um irmão mais novo, Benjamim. José não aguenta a emoção. A Bíblia diz que ele sai da cena e vai chorar. Imagina você 22 anos esperando por esse encontro, 22 anos esperando Deus cumprir por completo a sua promessa, 22 anos e o sonho do menino de 17 agora está acontecendo, e ele precisa lidar com todas as emoções, porque se tem muita coisa que eu te disse que tem nessa história, tem sentimentos muito difíceis de serem vivenciados pelo ser humano: a traição, a inveja, o ódio. Você viu, mas se tem uma coisa que eu não encontro nessa história, é vingança. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Que você pode ser vendido, traído, humilhado, mas você não vai agir com vingança. E por que não, Renata? Porque a vingança é do Senhor. A vingança não é minha e não é sua. A vingança é do Senhor. Me prova na Bíblia, Deuteronômio 32, 35. Porque a vingança é do Senhor, não é minha, não é sua. José não se vingou, José amou, José ajudou, José resgatou, José sustentou, mas José não vingou. Por que, Renata? São 22 anos de tratamento na mão de Deus. É melhor do que as terapias lá do Celton Mello. Não assista. São 22 anos de tratamento na mão de Deus. E quando ele encontra com os irmãos, tem muito sentimento ali, mas vingança não. Revenge, fui até procurar para ver se a série lá tinha um nome, né? Nem sei, tem alguém de inglês aqui? Vocês ajudam a matemática inglesa, coisa, né? Tinha vingança em José. Não cabia, não depois de tudo que Deus fez. Depois de tudo que Deus fizer, tudo que vai caber em você cabe no propósito que Deus tem para você, mas vingança não cabe. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer uma estratégia para ver o pai, para ver o irmão mais novo. Ele quer ver. E ele também não quer se revelar, para a trama ficar mais interessante, né, irmãos? Agora ele tem poder ali. Ele não vai se vingar, mas ele vai poder também, né, tirar uma casquinha, né? Que ninguém é a gente, né? Se fosse nós mulheres, a coisa, se fosse a Josefa, vocês iam ver que a história era outra. Se fosse a Josefa, tinha um toque de salto alto ali, né? Mas era José. E aí, Renata, o que ele vai fazer? Ele vai falar para os irmãos: ó, pode ir embora, leva o trigo, mas um vai ficar. Um vai ficar preso, porque eu não sei se vocês estão falando a verdade. Esse vai ficar preso, os outros vão embora e traz o mais novo aqui. Ele estava doido para ver Benjamim, filho da mesma mãe, irmão mais novo. Traz o irmão mais novo aqui. Os irmãos vão embora. Chega lá com medo de contar para o pai. Ah, detalhe, quando eles estão no primeiro encontro, José e os irmãos têm uma intérprete, porque não se sabia, vinha gente de toda a parte do mundo para pedir para o Egito vender mantimentos, né? Deus engrandeceu o Egito através de José. E aí tinha uma intérprete. A Bíblia diz isso, eu nunca tinha prestado atenção. Tinha uma intérprete ali. E quando José vê que são os irmãos, ele vai conduzindo a situação como se precisasse de intérprete. E os irmãos vão falando, a pessoa interpretando. E aí os irmãos, no meio da conversa, quando José silencia, eles começam a falar entre eles. E Rubem vai dizer: ó, sabe por que está acontecendo isso aqui? Ó, que a gente está preso aqui, não sabe se vai ser considerado espia ou não. A gente está vivendo isso aqui, ó, porque isso daqui é punição pelo que a gente fez com José. E José está escutando tudo. Eles acham que José não fala a língua que eles falam, mas José sabe até quem eles são. E aí eles estão dizendo, Rubem fala assim: isso é castigo, viu? Traduzindo no miúdo, bem português lá, que nós gosta mesmo assim. Os irmãos estão dizendo: ó, é culpa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão. Está acontecendo isso aqui pelo que fizemos com o nosso irmão. E José está escutando tudo. Aí José vê: eita, aqui tem uma pontinha de arrependimento, aí eu posso trabalhar nisso. Manda os irmãos embora, segura um deles.
Chega lá no pai Jacó, Jacó fala: eu não vou dar conta, gente, de perder mais um filho, o outro já está morto. Imagina o coração de Jacó. A Bíblia diz que todo mundo tentou consolar ele, ele não quis ser consolado, ele chorou José um tempão. E Jacó tá lá, e eu acho que Jacó ficava se perguntando: mas o menino sonhou e não aconteceu, gente. E por que eu guardei no meu coração e não aconteceu, gente? É Deus trabalhando nas suas frustrações. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não aconteceu ainda, diz o Senhor. Não aconteceu ainda, vai acontecer. E aí chega lá o pai: nós temos que levar Benjamim ou o outro não volta. Vai, é muita fome, tem que comer os mantimentos. Leva Benjamim. Aí eles levam Benjamim. Aí vai José encontrar todo mundo de novo. Faz um banquete para eles. Começa a conversar: e o pai de vocês tá bem? Tá velhinho? Tá velhinho, 130 anos, se não me engano ele tinha. Tá velhinho, mas tá lúcido, sabe? Ele vai falando. E aí José arma uma estratégia, coloca a taça dele no pacote, na compra do mais novo. E manda eles embora. É coisa cinematográfica. Deus é lindo ou não é? Que história é essa, gente? É tão bonita que a Record teve que fazer uma novela. Eu não assisti não, porque depois eu não sei se eu li na Bíblia, se eu vi na novela. Então eu não assisto não. Fico com a Bíblia mesmo. Mas quem assiste diz que é fiel, viu, ao texto. E aí, Renata? E aí eles colocam uma taça lá escondido na bagagem do mais novo. E os irmãos estão indo embora, né? Todo mundo está indo embora. Vem o servo lá de José e fala assim: ó, pode parar que tem coisa do nosso Senhor aí dentro. Traz todo mundo de volta, gente. E agora está todo mundo frente a frente. José manda todo mundo embora, que o negócio é de família. A Bíblia diz que ele tirou todo mundo de perto. Ficou ele e os seus irmãos que venderam, que colocaram ele dentro lá da cova. Ficou ele e os irmãos que mandaram a túnica deles pro pai dele, pro pai deles. Tá ele e os irmãos traidores, mentirosos, opressores, invejosos. Tá ele e os irmãos. E a Bíblia não diz que ele sai batendo em todo mundo. A Bíblia diz que ele beijou, abraçou Benjamim e depois ele falou: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Que dignidade é essa? Ele chora tão alto que ele mandou todo mundo sair porque era um negócio de família. Mas ele chorou tão alto que escutou todo mundo. A Bíblia diz: escutaram na casa do faraó, escutaram lá onde ele está. Todo mundo. Você já pensou, irmão? São 22 anos, para pôr para fora. Que é gente, tem propósito de Deus, foi moldado, mas é gente. E aí ele vai falar: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Mas não se entristeçam não, tá preocupado se os outros estão tristes. Tudo que vocês fizeram foi porque Deus me trouxe até aqui. Foi como se ele dissesse: fizeram mal, Deus virou em bem, eu tô aqui, quem é que tá dobradinho aí? Vocês fizeram foi a mão de Deus me conduzindo para cá. Sabe o que há de... Eu vou fechar essa história com você. Sabe o que há de mais interessante? É que José entendeu o que eu não tinha prestado atenção. Eu achava o tempo todo que a história era a história de José. Eu olhava para o herói que começou como um menino, terminou como um homem, governador, e achava que a história toda era sobre José. Como Deus o moldou, porque Deus fez isso mesmo, eu te contei. Como Deus forjou o seu caráter com situações tão duras e tão difíceis, com mentira, com traição, com sofrimento, com estar longe de casa, com desamparo, com tudo que José sentiu. Deus transformou José, mas a história não é sobre José. A história é sobre um Deus que tinha feito uma promessa, que ele ia fazer um povo da linhagem de Abraão sobreviver para se transformar numa grande nação. Então Deus, que fez a promessa a Abraão, usou José para alimentar o povo de Israel. Você nasceu para um propósito, você nasceu para uma missão, você nasceu para um chamado, e você vai cumprir esse chamado em nome de Jesus, porque o Deus que chama é o Deus que criou um propósito antes de criar você.
Eu venho numa vibe de pregações da Camila Barros, assistindo muitas, e ela tá batendo nisso, batendo nessa questão do propósito. Eu fico me perguntando, essa mulher só fala de propósito. E aí eu entendi, quando eu li a história de José, que Deus tinha um propósito que ele fez com Abraão, e ele só usou José como este homem poderoso lá no Egito, porque ele cumpre o seu propósito. Renata, mas pera lá, então me explica aí, o que você leu aqui, que nós lemos, o que está acontecendo? Uai, Jacó, depois eles fazem as pazes, tá tudo bem. José vai lá e fala assim, ó, tá tendo muita fome na terra, eu tenho mantimento aqui, vai lá, busca o nosso pai, traz ele pra cá, vocês vão morar em Gósen. Gósen é terra onde ficam os pastores, é um lugar bom, o filé do Egito tá ali. Vem que vocês vão morar lá em Gósen. 70 almas estão subindo com Jacó. Eu disse para você que Jacó era um. Deus multiplicou ele 70 vezes. Ele era um quando Deus falou com ele sozinho lá em Betel. Agora 70 almas estavam com Jacó. O Deus que fez a promessa a Abraão confirmou em Isaac. Deus reafirmou em Jacó. Ei, Deus te falou que vai fazer, então não desiste. Ele vai fazer, não desiste. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero chamar o conjunto para adorar ao Senhor. E aí, Renata? Aí que eles se abraçam, se beijam. Imagina o coração do velho Jacó, 130 anos. Quase que o homem desfaleceu. Quando os filhos contaram a história que o menino estava vivo, já era moço, governador do Egito, a Bíblia diz que desmaiou, desfaleceu, mas voltou. Não, opa, voltou e falou, peraí, meu filho está vivo? Tá. Aí ele lembrou, foi por isso que eu guardei no meu coração. E aí vai todo mundo morar em Gósen. Todo mundo tá lá. José recebeu bem os irmãos, não houve vingança, Deus trabalhou. Ele agora está alimentando os irmãos, preparando o melhor para eles. E aí, Renata? Aí que nós vamos chegar no desfecho dessa história. Pessoal, e aí, Renata? Vou te explicar. Jacó passa anos ali, abençoa os netos, conhece os filhos de José. Imagina você que ele achou que o filho está morto. Agora ele tem 2 netos novos, Efraim e Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer e me abençoou na terra da minha aflição. Se esse homem não foi moldado por Deus, quem é que foi que botou esses nomes nos filhos? Me fez esquecer e me abençoou na terra da minha aflição. E aí José está lá vivendo com o pai, com os filhos. O pai abençoa os filhos e aí Jacó morre. Quando Jacó morreu, os irmãos ficaram preocupados. Nosso pai morreu. Ele vai vir com tudo para cima da gente. Eles não acreditavam no que José estava oferecendo. Aí eles mandaram dizer assim, ó, ô José, o seu pai mandou você perdoar eles, viu? Foi eles que mandou dizer, viu, irmãos? Eles estavam com tanto medo de José se vingar depois que o pai morreu, que eles falaram assim, ó, fala lá para José que papai mandou ele perdoar a gente. O papai do céu tinha mandado José perdoar mesmo. E o que José vai responder para eles? Aquilo que a gente leu aqui, ó. Para você não se esquecer dessa história. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. O que José entendeu? O Senhor tinha um propósito com Israel e Ele me usou para cumprir esse propósito. Deus tem um propósito de salvação de almas nessa cidade. E você pode ser instrumento de Deus para sustentar com palavra quem está morrendo de fome. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e ore comigo nessa noite. A nossa oração é para que a gente tenha um caráter transformado por Deus, para que sentimentos como inveja, abandono, tristeza não entrem no nosso coração, para que sentimentos como vingança não venham até a nossa mente, porque eu já te disse que a vingança não é sua, é do Senhor. Deixa o Senhor tratar, Ele trata melhor do que nós.
Alguém te abandonou, alguém que deveria, que te jurou amor eterno foi embora, não se preocupa não. Tem um que jurou na cruz do Calvário, jurou não, que ele não jura, ele é o próprio verbo vivo que desceu do céu. Tem um que fez lá na cruz do Calvário e não vai te deixar nunca. Esse você pode confiar. Você vai orar nessa noite para que o seu coração seja moldado e transformado, a ponto do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Que não haja nada a não ser a presença, a graça e a unção de Deus. Que não haja nada a não ser a presença de Deus moldando você, para você estar apto, preparado para receber de Deus o que Deus tem para a sua vida. O Senhor quer te levar a lugares altos, mas você vai ter que passar por covas. O Senhor quer te levar a posições de destaque, mas você vai ter que enfrentar a escravidão. O Senhor quer te levar a lugares em que você vai poder ajudar a outros, mas você vai ter que passar pela prisão. Então entenda, tudo é passageiro, mas o propósito não. Feche os seus olhos nessa noite e vamos orar. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua presença nos louvores, Senhor, que encheram nosso coração de ânimo e prepararam a nossa alma para ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, José foi moldado, transformado, lapidado, Senhor, para cumprir o propósito de Deus na vida dele e no povo de Israel, Senhor. José foi motivado por Deus a não desistir, mesmo quando as circunstâncias eram improváveis, impossíveis, Senhor. Ah, Senhor, assim como o Senhor fez com José, molda a minha vida, o meu caráter, molda o meu irmão e a minha irmã que está ouvindo essa mensagem nessa noite, Senhor. Molda-nos, Senhor, e transforma-nos pelo poder que há no teu nome, Jesus. Senhor, nós queremos cumprir o seu propósito em nós, Senhor. Nós queremos sustentar almas, Senhor, através da palavra do céu. Mas para isso, Senhor, nós precisamos passar por momentos difíceis. Então anda conosco, Deus. Esteja conosco, Senhor, para que todos vejam que mesmo na adversidade há um Deus poderoso cuidando de nós, Senhor. Há um Deus poderoso limpando o nosso coração de tudo que não provém de ti. Senhor, se havia alguém em nosso meio com o espírito, Senhor, de vingança, desejoso, Senhor, por ver vingança, que caia por terra nessa noite, Senhor. Se havia no nosso coração, Senhor, qualquer sentimento desses ruins que envolveram a história de José, dos seus irmãos e de Jacó, que caia por terra nessa noite. Que haja em nós um coração tão puro, Senhor, um coração parecido com o teu, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor, para que o teu propósito se cumpra em nós. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor, não com ira, nem com contenda, Senhor, mas com misericórdia, Deus. Enche o nosso coração de misericórdia, de compaixão e de amor, Senhor. Seremos mais parecidos contigo, Senhor, se nós amarmos quem nos fez mal, Senhor. Nós oramos pelos nossos adversários, Senhor, porque sabemos que eles foram movidos pela mão do inimigo, mas o nosso Deus é Deus que reverte todo mal em bênção. Todo mal em bênção, Senhor. Se alguém maquinou mal contra os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que nessa noite seja transformado em bênção, em vitória. Que o Senhor mude a situação, Senhor, porque não há encantamento, não há praga que chegue em Israel, Senhor. Ninguém pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou, meu Deus. Então enche-nos da tua presença, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor, até transbordarmos de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite. Eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me sinto em casa, falo coisas, se os irmãos aí perdoem, é só porque eu me sinto muito em casa mesmo. Que você guarde nessa noite, Deus vai cumprir o propósito. Ele só está te moldando, Ele só está te preparando para que você não deseje vingança, mas que você sustente os seus adversários. Vamos adorar a Deus. Deus abençoe esta igreja.